MEC. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cláudia Denise, aqui do MEC. Nós vamos dar início a mais uma webconferência. Vamos ter o título dela é O papel dos Conselhos Estaduais de Educação no PROBNCC, etapa ensino médio. Estarão conosco duas pessoas muito interessantes, o Deschamps, que vai iniciar com o conselheiro Deschamps, do Conselho Nacional de Educação, e o conselheiro Marcos, que é do Fórum Nacional dos Conselhos. Ele é o presidente desse fórum. Então, eu já vou passar para iniciarmos para o conselheiro Deschamps iniciar. Eu agradeço aos dois a disponibilidade e espero que tenhamos muitas perguntas aqui de toda a equipe PROBNCC. O Brasil já está aqui online aguardando vocês. Muito obrigada e até. Tudo bem. Estão me ouvindo bem aí? Estamos. Tá tudo ok? Então tá bom. É porque eu não estou me vendo, tá? Pois Isso. é, só um pouquinho. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vê se agora apareceu. Apareceu, ok. All participants are now muted. Tá tudo ok? Não. Vai ficar. Eu não ouço vocês agora, tá? Já vamos colocar só um pouquinho. Não. Tá com ele. All participants are now muted. Ele tá. Cadê? Veio aqui. Tá com Deschamps. Ok. Tá liberada. Só um instante, porque a sua câmera não está aparecendo. Não tá? Deixa eu ver agora. Apareceu? Não, tá fechado. Não, fechou. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá fechado aqui. Tudo certo aí. Pronto. All participants are now muted. Pronto. Peraí. Ó. Pode ir. Ok. Pode falar, já estamos te vendo. Tá tudo ok? Sim. Então tá bom, beleza. Agora deve estar tudo certo, né? Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer conversar com vocês, né? Eu gostei muito da apresentação, quer dizer que tanto eu quanto o Marcos somos pessoas interessantes, então vai ser bem legal conversar com vocês hoje ao longo da tarde aqui, tá? Na verdade, eu vou trocar uma ideia com vocês de uma apresentação que eu fiz no Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, que é uma preocupação que eu aqui, como conselheiro do Conselho Nacional de Educação, tenho tido no processo de implementação do novo ensino médio. Na verdade, a implementação do novo ensino médio, ele pressupõe uma atuação muito forte dos sistemas de ensino, e nós definimos na resolução das DCNs, né, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e Sistemas de Ensino, não apenas como as redes, tanto públicas como privadas, mas sim entender sistemas de ensino, a relação que existe, né, entre as redes, são as executoras das ações, e as escolas, obviamente, que não tiverem organizadas no formato de redes, mas também os órgãos normativos, né, que podem ser os conselhos estaduais e, eventualmente, dos municípios onde tenha algum tipo de atuação, a participação também no ensino médio, a participação dos próprios conselhos municipais, no caso de escolas públicas municipais, né, porque mesmo nos municípios, as escolas de ensino médio, elas estão vinculadas ao sistema estadual de ensino ou de educação. E nessa análise que eu apresentei lá em Vitória, no Fórum dos Conselhos Estaduais, eu alertava para uma série de ações que nós, enquanto Conselho Nacional, delegamos ou por conta da lei, né, da Lei 13.415, ou por conta de definições nossas mesmos aqui, os sistemas de ensino definirem, tá? E nesse caso,
entendendo o sistema de ensino, a participação dos conselhos estaduais, existe uma série de normas que precisam ser estabelecidas pelos conselhos estaduais. São delegações que foram dadas pelo Conselho Nacional de Educação dentro das DCNs. Entenda-se também que normatizar esses aspectos não significa necessariamente fazer uma norma rígida, tá? Você pode, inclusive, enquanto conselho, delegar para as próprias redes, né, ou mantenedoras, a definição de algum desses tópicos que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas isso fica a critério de cada um dos sistemas e é importante que esse trabalho seja feito sempre em conjunto entre os conselhos estaduais ou conselhos, né, de educação e as redes públicas e privadas de ensino. Primeiro ponto que eu acho que é importante, eu conversava hoje pela manhã, nós fizemos aqui no Conselho Nacional de Educação uma reunião da Comissão do Ensino Médio, onde participou o Wesley, né, que é o diretor de currículos do MEC, que tem trabalhado com a questão do novo ensino médio, e a gente conversou com ele acerca da implementação do novo ensino médio. Ele falou para nós aqui do ProBNCC, falou para nós do programa, né, Novo Ensino Médio, o ProNEM, e todas as ações que estão sendo realizadas. Mas uma preocupação que a gente tem aqui muito forte diz respeito à questão do que está na lei, de que nesse primeiro ano é necessário se elaborar um cronograma de implantação. E esse cronograma de implantação ou de implementação, ele tem que ser feito pelo sistema de ensino. Então, não é apenas a rede estadual, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado, pegar e elaborar o cronograma de implantação sozinha. Ela precisa fazer a elaboração desse cronograma de implementação e discutir esse cronograma de implementação com o Conselho e também com a rede privada. É importante que isso seja feito de maneira articulada. Por isso que a articulação, ou seja, o papel dos articuladores de conselhos nesse processo, ele ganha uma relevância significativa, tá? Vocês precisam já começar o diálogo e articular esse diálogo entre Secretaria de Educação, trazer a rede privada para a mesa também e trazer o Conselho Estadual de Educação para o processo e, eventualmente, os conselhos municipais, porque esse documento, digamos assim, esse cronograma de implementação, que é responsabilidade dos sistemas de ensino, ele tem que ser feito de maneira articulada por esses atores, órgãos executivos e órgãos normativos, né? O Wesley me falou que, na verdade, no desenho que está sendo feito, está sendo previsto que esse trabalho, a elaboração desse plano de implementação, né, que ele chamou de PLI, ele vai ser encaminhado, ou existe a recomendação de que seja encaminhado aos conselhos de educação para que eles sejam aprovados. Então, isso é um ponto super importante, mas eu recomendaria fortemente que o trabalho de elaboração desse plano seja acompanhado pelo conselho respectivo, tá? Para que a hora que chegar no processo do conselho esteja devidamente articulado. Por quê? Porque não é só o plano de implementação em si, é porque tem uma série de normas que os conselhos estaduais ou os conselhos específicos precisam aprovar, que eles vão influenciar no processo de elaboração dos currículos e no processo de aprovação depois dos currículos, dos projetos pedagógicos, de acordo com a norma de cada conselho, para a implementação por parte da secretaria, tá? E das redes, por exemplo, privadas também. Então, eu queria passar um pouco com vocês cada um desses aspectos, tá? Que são responsabilidades, né? Por exemplo, do ponto de vista do currículo, tá? Os conselhos vão ter, como já foi feito no caso da BNCC, né? De fazer a análise do documento curricular que vai orientar a elaboração da proposta pedagógica por cada unidade escolar. Então, esse documento vai ter que passar pelo conselho, cada conselho vai fazer o formato que quiser. Mas observem que o artigo 7º das DCNs, o artigo 11, parágrafo 7º das DCNs, também diz que é responsabilidade do sistema de ensino, entenda-se sistema, de novo, como conselho e secretaria, estabelecer os critérios sobre a forma como a formação geral básica será contemplada nos anos do ensino médio, ou seja, é aquela história, né, de eu discutir se eu vou ter
80% de BNCC no primeiro ano, com 20% de itinerário. Depois eu faço 60-40, depois eu faço 20-80, é uma definição, ou 40-60, por exemplo, é uma definição que compete ao sistema de ensino, e o Conselho, como faz parte do sistema de ensino, ele vai ter que dizer, olha, isso eu delego para a Secretaria de Educação fazer, ou isso eu vou definir uma norma específica de como é que vai ser dentro do sistema estadual essa oferta, digamos assim, de formação geral básica, tá? A outra coisa, aí no artigo 14 fala especificamente disso, na distribuição da carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos, tá? Então, lembrar que a forma como a formação geral básica será contemplada, com exceção de língua portuguesa e matemática, que deve estar em todos os anos, ela pode ser uma regra definida pelo Conselho ou pode ser feita pela Secretaria por delegação do Conselho, tá? Então, esses dois aspectos, por exemplo, elas são importantes. Outra questão, está no artigo 12, no parágrafo 7º, tá, das DCNs, que são os sistemas de ensino que definem os critérios para a oferta de competências eletivas, né? Que são aquelas eletivas, as disciplinas ou componentes eletivos que vão estar dentro do currículo, tá? Então, sempre que eu estiver falando isso, é importante que cada um de vocês compreenda de que eu estou dizendo que o Conselho pode normatizar, mas isso tem que ser feito de maneira articulada com as secretarias, com as redes privadas, porque se trata de uma competência de sistema de ensino, e não só do Conselho, não só da Secretaria, não só da rede privada. Então, o Conselho, junto com esses dois atores, ele pode chegar à conclusão que ele não vai normatizar isso especificamente, que vai delegar para cada uma das redes, né, definir como é que quer que cada um desses aspectos sejam trabalhados, quer do ponto de vista da forma como a formação geral básica vai ser contemplada, da distribuição da carga horária e da oferta das competências eletivas. Mas é importante que vocês dialoguem sobre isso, porque se tiver um conselho que quiser normatizar isso de maneira mais específica, ele poderá fazê-lo, tá? Então é importante que isso esteja articulado. Bom, outra coisa que é importante os conselhos monitorarem, tá? Que tem sido uma grande discussão, a gente recebeu inclusive uma consulta no Conselho Nacional recentemente que a gente vai esclarecer, né? É necessário garantir a oferta de mais de um itinerário formativo em cada município, e essas ofertas têm que ser em áreas distintas. Bom, os conselhos vão ter que acompanhar isso. Eu não estou falando, o Conselho Nacional não disse que cada escola terá que ofertar mais de um itinerário formativo. Isso é importante ficar claro para todo mundo, tá? O que o Conselho Nacional disse é o seguinte: em municípios que tiver apenas uma escola pública, tá? Essa escola terá que ofertar 2 itinerários, tá? Como forma de garantia, tá? No município que tenha mais de uma escola pública, não importa, se cada uma delas ofertar um itinerário diferente, elas podem ofertar um itinerário só. Então é uma escolha definida, mas é importante que o Conselho, no papel de monitoramento do processo, possa garantir junto com as redes, aí é um caso mais da rede pública mesmo, tá? Possa garantir que em cada município pelo menos 2 itinerários formativos estejam sendo ofertados em áreas distintas, tá? Então é importante ter isso claro e é um papel importante dos conselhos de educação. Outra questão, que está no artigo 12, parágrafo 10 das DCNs, diz respeito à normatização do processo de escolha do itinerário formativo pelo estudante. Isso pode ser algo a ser normatizado dentro de cada rede, então, por exemplo, a rede estadual pode definir como é que a escolha do itinerário vai ser feita pelo estudante, mas a rede privada também pode fazer esse tipo de definição, mas tem que ter algum tipo de ok do Conselho Estadual. O Conselho Estadual pode dizer na sua norma isso, olha, compete a cada rede ou cada instituição de ensino definir o processo de escolha do itinerário formativo do estudante. Isso é uma forma de normatizar. Ou ele pode dizer o seguinte: o Conselho vai estabelecer uma norma de como é que deve ser esse processo de escolha, vai estabelecer diretrizes de como deve ser esse processo de escolha do itinerário formativo pelo estudante, tá? Então também são escolhas que podem ser feitas, né? O artigo 20, o inciso 8º das DCNs, ele também coloca de que os sistemas de ensino devem, de certa maneira, possibilitar, mediante disponibilidade de vagas, né, o aluno cursar, logo depois da conclusão do curso do ensino médio, outro itinerário formativo, se ele quiser.
Então, isso também é algo que deve estar explícito, né? Ou no desenho do projeto e do próprio currículo, né? Do documento curricular do território, para que isso seja definido, ou numa norma própria da própria secretaria e da própria rede de ensino, ou, se for o caso, também está explicitado numa norma do Conselho Estadual de Educação, né? Então, esses são aspectos de currículo que o Conselho tem que atentar. E é importante que esse diálogo esteja estabelecido, porque em algum momento, no cronograma de implementação, o Conselho Estadual ou o Conselho competente, junto com cada uma das redes, né, rede pública e rede privada, ele, dentro desse plano de implementação, desse cronograma, vai ter que estar dito que o Conselho vai normatizar o processo de implementação do novo ensino médio até tal data, em tal período, em tal momento, que são questões relacionadas à arquitetura que são importantes estarem definidas previamente por parte dos conselhos para as redes, para que elas possam desenhar efetivamente os seus currículos, né? Então, são questões que o conselho vai ter que se debruçar sobre isso e ele vai ter que apontar de que maneira ele vai tratar. Isso dentro da autonomia e da competência de cada conselho, de cada sistema de ensino de cada estado. De novo, quando eu falo do conselho é porque a norma fala em sistema de ensino, e entenda-se sistema de ensino conselho e rede. Portanto, o conselho tem que estar articulado nesses aspectos no âmbito estadual, tá? Ele pode, mais uma vez, delegar se for o caso. Sobre itinerário de educação profissional e técnica, né, que é uma das novidades da reforma do ensino médio, compete ao conselho a questão da autorização, aí é do conselho mesmo, tá? Da autorização de forma específica da oferta de formações experimentais, aquelas que não estão no catálogo, tá? Então, quando uma rede quiser ofertar uma formação experimental de habilitação profissional técnica de nível médio que não tiver no catálogo nacional de cursos técnicos, ele precisa submeter ao conselho no formato de formação experimental. Já acontece isso, a gente apenas regulou isso de novo, né? Mas é importante que o conselho esteja preparado e com normas para análise dessas formações experimentais. E o conselho vai ter um prazo de 3 anos depois do início da oferta, né, para reconhecer, tá, esses cursos, né, essa oferta de formação experimental. Tá? E se ele reconhecer, os cursos vão ser incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Portanto, tem que ter uma articulação dos conselhos estaduais com o MEC, para que ele possa indicar de que eu reconheci uma nova habilitação, né, uma nova formação experimental e uma nova habilitação profissional técnica de nível médio que deve entrar no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Tá? Então, essa é uma atribuição bem explícita de conselho, não é apenas agora de sistema, que precisa ser considerado. Então, falei de currículo, falei do itinerário de educação profissional e técnica. Tá? Um outro aspecto que eu queria falar para vocês, que é uma novidade do novo ensino médio, diz respeito às parcerias para oferta, tá? Que é quando o nível médio ele previu isso, né? O novo ensino médio previu isso, de que eu posso fazer parcerias para ofertas de itinerários ou de outras atividades, mas preferencialmente itinerários, né? Para oferta por parte das escolas, né? Então a escola pode não ter a capacidade de ofertar um determinado itinerário, se ela quiser fazer uma parceria ou com uma escola pública, ou com o Instituto Federal, ou com o Senai, ou com uma escola privada, ela pode estabelecer essas parcerias. Tá? E quem normatiza o credenciamento prévio das parcerias é o Conselho Estadual. Tá? Então, ele vai normatizar esse credenciamento prévio das parcerias entre as diferentes instituições de ensino, públicas, privadas e privadas, e assim por diante, públicas e públicas, né? E quem vai harmonizar esses critérios de credenciamento em nível nacional, para não ficar uma coisa totalmente fora do padrão, é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, tá? A gente colocou isso, que a ideia é que o Fórum possa harmonizar, então é importante que o Fórum, me parece que o Fórum já criou um GT para isso, né? Ele possa discutir um pouco que tipos de critérios eles poderiam orientar por credenciamento prévio das parcerias. Então, observa bem, eu tenho que encaminhar o processo, quando eu for fazer uma parceria, eu tenho que encaminhar o processo para credenciamento prévio e depois, no artigo 17, parágrafo 9 das DCNs, compete ao Conselho o reconhecimento dessas parcerias, tá?
para a oferta de estudos e atividades em tempos e espaços próprios, ou seja, o aluno pode sair da escola onde ele está e cursar algo fora dessa escola, numa instituição parceira que já teve credenciamento e que vai ser reconhecida no processo, tá? E depois reitera, né, no artigo 17, que esse credenciamento das organizações parceiras, né, ela é feita também para a formação técnica profissional por parte do Conselho, tá? Então, toda essa parte de parcerias para oferta tem um papel super importante dos conselhos estaduais e é importante que esteja harmonizado da forma como as redes vão fazer essas parcerias, com regras ou normas que, eventualmente, o Conselho Estadual emita, tá? Bom, continuando nas parcerias de oferta, tá? É importante que, lá no artigo 17 também, tem o estabelecimento por parte, aí sim, dos sistemas de ensino, não necessariamente do Conselho Estadual de Educação, tá? Ele pode delegar para as redes, né? Estabelecer critérios para que as atividades realizadas pelos estudantes em outras instituições nacionais ou estrangeiras sejam avaliadas e reconhecidas como parte da carga horária do ensino médio, tá? Para efeito de cumprimento das exigências curriculares. Então, o aluno faz atividades fora e ele pode reconhecer isso dentro do currículo dele. São critérios que devem ser estabelecidos pelas redes, né, pelas escolas, mas tem que ter, de alguma maneira, uma manifestação do Conselho Estadual que pode dizer o seguinte: olha, os critérios que as escolas definirem, para nós está bom, desde que esteja de acordo com as regras gerais que nós temos, tá? Bom, eu queria reiterar que no artigo 17 volta o credenciamento prévio para estabelecimento de parcerias, mas dizendo o seguinte, tá? Que esse credenciamento ele compreende atividades que podem ser feitas fora da escola, de origem, tá, do aluno, como aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividade de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica, aprendizagem profissional, trabalhos voluntários, tá? Qualquer tipo de atividade com intencionalidade pedagógica, que pode ser realizada de forma presencial ou à distância. Lembrando que a distância tem aquele percentual máximo que pode ser utilizado para validação. Então, olhem que o papel dos conselhos nessa questão das parcerias, ele é super importante, né? E deve ser trabalhado junto com as secretarias. Eu posso, como conselho, apenas dando um indicativo, dizer o seguinte: olha, eu não vou fazer toda a análise de credenciamento, eu vou delegar para as escolas ou para as redes fazerem o credenciamento. Mas essa é uma opção de conselho, como ele pode criar uma norma de credenciamento próprio, tá? A mesma coisa é que compete aos sistemas, e aí olhando também os conselhos, né? Normatizar as atividades que eu acabei de falar, né, que podem ser feitas fora da escola, no tocante à carga horária específica, né? Então, a minha instituição, rede de ensino, ela define critérios para essa carga horária específica e aí eu vou normatizar para que seja feita a contabilização dessas atividades para certificações complementares para constar do histórico escolar do estudante, tá? Isso é o artigo 17, parágrafo 14 das DCNs. Então, é pegar as DCNs e olhar tudo que os sistemas de ensino têm como competência e saber que para cada uma dessas atividades os conselhos vão ter que se manifestar, quer delegando, quer normatizando propriamente, tá? Sobre EAD, é importante ter em mente que a escola, ao definir o currículo, ela vai dizer quais são a proposta pedagógica, por exemplo, o projeto pedagógico, ela vai ter que dizer quais são os percentuais, ou como é que eles vão estar utilizando esses percentuais, né, para EAD. Mas tem uma questão bem específica que os sistemas vão ter que se manifestar e a participação dos conselhos é super importante, que é o estabelecimento de critérios sobre a expansão das atividades realizadas à distância no ensino médio noturno, que pode ser até 30% da carga horária total. Então, também é importante ter claro que os conselhos vão ter que se manifestar sobre isso, tá? Foi colocado 30% da carga horária total no ensino médio noturno para tentar viabilizar a compatibilização do aumento da carga horária que o ensino médio vai ter que sofrer como um todo, né? Que ele vai ter que passar de 800 horas anuais para 1.000 horas, né? Seria mais ou menos equivalente a 5 horas por dia. É lógico que 5 horas por dia no ensino médio noturno vai ser super difícil de implementar o presencial. Então foi dado uma carga horária um pouquinho maior para atividades à distância que podem ser utilizadas. Queria falar também para vocês que outra questão que é importante ser trabalhada pelos conselhos,
que podem delegar para as redes, é o reconhecimento dos profissionais com notório saber, tá? Para atuação apenas no itinerário de formação técnica e profissional, tá ok? Então, esse reconhecimento dos profissionais também é uma atribuição que precisa ser trabalhada pelos sistemas de ensino, entenda-se conselho e redes. Bom, outra novidade que a reforma traz, chega a ser uma novidade, mas no sistema de educação profissional já aparece bastante, tá? Mas isso não estava muito claro, por exemplo, para a educação básica, para o ensino médio regular, que é o aproveitamento de estudos, tá? Então, os sistemas, redes e conselho precisam normatizar as formas de aproveitamento de estudos quando houver processo de transferência entre instituições ou redes de ensino, ou no caso de mudança de itinerário formativo, que é a novidade, tá? Então, é importante ter de que maneira eu vou aproveitar os estudos, quais são as normas que eu vou ter para aproveitamento de estudos, para o caso dessas mudanças de itinerário formativo ao longo do curso, principalmente quando tiver transferência, né? E, ao mesmo tempo, estabelecer critérios para efeito de cumprimento das exigências curriculares de reconhecimento de competências dos estudantes. Então, eu posso fazer reconhecimento de competências, tá? Que podem ser avaliação de saberes, demonstração prática, documentação emitida por instituições de caráter educativo. Está no artigo 18 das DCNs, é uma outra novidade que as DCNs trouxeram sobre aproveitamento de estudos e que precisa da participação dos conselhos nesse processo. Além disso, os conselhos ou sistemas de ensino devem orientar as instituições ou redes de ensino para promover classificação do estudante, aproveitamento de estudos, certificação para prosseguimento de estudos, né? E tem as certificações intermediárias também que podem acontecer, e aproveitamento de conhecimentos, né? Seja por aproveitamento de créditos, por certificações complementares ou outras formas, né? Então é importante que essa questão dos saberes adquiridos, do reconhecimento, validação, aproveitamento de estudos, esteja na pauta dos conselhos estaduais, das redes de ensino, que precisam de uma certa normatização. Tem outro aspecto aqui, que ele não é muito claro, mas que está no artigo 20, inciso 7º das DCNs, que trata da avaliação, tá? Aí é muito mais dos sistemas, entendendo-se mais uma ação das redes, mas obviamente que os conselhos podem atuar, que é na instituição de sistemas de avaliação, ou utilizar sistemas de avaliação operados pelo MEC, a fim de acompanhar resultados, né? Então, é importante que dá um indicativo às DCNs da necessidade de um acompanhamento mais preciso sobre a questão da avaliação. Tem vários estados, redes estaduais, que já têm sistemas de avaliação próprios, alguns utilizam apenas as do MEC, mas é importante que os conselhos também comecem a acompanhar esse processo de avaliação. E, além disso, tem a questão das normas complementares, né? Ou seja, cada conselho está absolutamente liberado, está no artigo 20, inciso 6 das DCNs, para estabelecer outras normas para a execução e cumprimento das diretrizes curriculares, considerando as peculiaridades regionais ou locais. Então, também é uma norma que pode ser utilizada. Então, para finalizar aqui, eu queria só chamar a atenção para isso. Eu não vou falar da reforma do ensino médio como um todo, apenas das responsabilidades e competências dos conselhos, que do ponto de vista de currículo, do ponto de vista de itinerário de educação profissional e técnica, do ponto de vista das parcerias de oferta, do EAD, do notório saber, do aproveitamento de estudos, da parte de avaliação e de normas complementares, tem um caminho significativo que foi delegado aos sistemas de ensino, de novo repetindo, conselhos e redes públicas e privadas, para que façam normatização, que não são normatizações feitas pelo CNE, para respeitar as características, peculiaridades de cada uma das redes, tá? E o trabalho que o MEC está fazendo é um trabalho de permitir que as redes, mais propriamente as redes estaduais, mas as redes privadas também precisam fazer os seus desenhos de currículo, discutir em conjunto esse documento curricular de referência do Estado. Portanto, é importante que redes privadas e públicas também conversem sobre esse assunto e que os conselhos acompanhem esse trabalho o tempo todo, para que, na medida da necessidade, o conselho faça as normas que entender cabíveis e necessárias serem feitas, para que também possa servir de realimentação no processo de construção
dos currículos por parte de cada um dos estados, né? E das redes públicas e das redes privadas também. Bom, uma outra coisa para finalizar, que é um tópico que a gente discutiu muito hoje de manhã aqui, é porque muitas redes privadas e as públicas também estão perguntando sobre a questão do Enem, né? Porque o Enem tem um impacto razoável sobre a elaboração dos currículos do ensino médio, tá? E no caso do Enem, o INEP já está debruçado sobre isso. Nós estamos hoje, conversamos inclusive sobre a possibilidade de realizar uma reunião técnica aqui no CNE em outubro, possivelmente em outubro, convidando também o Fórum dos Conselhos, Nacional dos Conselhos Estaduais, UNCME, Secretarias de Educação, redes privadas, o próprio CNE, para conversar um pouco sobre esse processo todo de orientação e como é que o Enem vai estar estruturado nas duas etapas, com formação geral comum, com a parte dos itinerários também, como é que ele vai dialogar com cada uma dessas etapas. Então, a gente também tem essa preocupação. Mas, independente da questão do Enem, os conselhos estaduais podem e devem atuar de maneira muito próxima com as redes públicas e privadas no desenho de normas próprias acerca desses tópicos que eu acabei de passar para vocês, foram delegações do CNE para o processo. Eu espero ter contribuído aqui, a gente tem muito mais coisa para falar, mas eu estou à disposição de vocês se quiserem encaminhar questões aqui para que eu possa responder para vocês, ok? Queremos agradecer Eduardo Deschamps, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, pessoa interessante. E vamos, muito bom, duas coisas que eu destaquei aqui, que são dúvidas que sempre nos perguntam. A questão do aproveitamento de estudos em caso de troca, né, de itinerário de estado ou de própria escola, e isso da normatização ser feita pelos sistemas, que não é só o conselho e não é só a rede, né, pública ou privada. Isso vale a pena destacar porque são dúvidas que sempre aparecem. Então, nós vamos passar agora imediatamente para o professor Marcos Elias. Ele é conselheiro do Conselho Estadual de Goiás e presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais. Marcos Elias, então, com All você. participants are now muted. Está me ouvindo, Cláudia? Sim, vamos só para te ver, só um pouquinho. Cláudia? Oi? Fechei? Sim, vamos colocar agora mesmo. Cláudia. Abrindo o Mac. Pergunta se a câmera dele está fechada. Marcos, sua câmera está aberta? Tá. Não, aqui está dizendo que foi fechada por vocês. Só um instante. Marcos, isso aqui. Pronto. Deu certo aí? Sim, estamos te vendo. Fique à vontade. Posso começar? À vontade. Bom, eu queria inicialmente agradecer, Cláudia, agradecer ao Danilo, o Wesley, a equipe do MEC, e dizer que espero, como o professor Deschamps, é sempre bom falar com ele, a gente possa ter alguma informação, alguma leitura interessante a apresentar para um conjunto de pessoas que no Brasil inteiro estamos trabalhando num item ou num elemento que eu considero essencial para as mudanças que a educação brasileira precisa vivenciar. E aí, eu, para não tirar as questões apresentadas, ele já o fez de forma muito boa, eu vou tratar de alguns aspectos que ou ele não tratou, ou que eu acredito que precisa acrescentar alguns elementos, mas vou recuperar assim, algumas leituras que considero essenciais nessa relação dos conselhos estaduais de educação com os sistemas estaduais de educação, porque nem sempre
isso é muito claro, mesmo porque há uma diversidade grande entre os diferentes sistemas. Às vezes, o papel, o trabalho que o Conselho de um Estado desenvolve é diferente, é distinto do papel e do trabalho que desenvolve o Conselho de outros Estados. E aí, então, acho que nós precisamos ter, primeiro, que no geral, aí há exceções, evidentemente, mas no geral, se eu quero pensar para atingir o conjunto das instituições educacionais, e aí, nesse caso, vamos pensar o ensino médio, mas eu penso também as séries finais do ensino fundamental, ou mesmo o conjunto do ensino fundamental, eu preciso pensar os conselhos, mesmo porque a política das secretarias de Estado da Educação, no geral, ela é focada para a sua rede, para atender a sua rede, enquanto uma parcela da população não frequenta a rede estadual ou por frequentar redes municipais ou, no mais das vezes, por frequentar instituições particulares de ensino. Então, na medida que cabe aos conselhos o papel de autorizar e, portanto, de analisar as condições de oferta, as condições dessas instituições, de autorizar as instituições educacionais a funcionarem, o papel que esse conselho vai desempenhar ou que esses conselhos vão desempenhar dentro do sistema, quando eu estou pensando na BNCC, ele é, portanto, mais amplo até que, muitas das vezes, a própria Secretaria de Estado da Educação. Não estou querendo aqui desconhecer a importância do trabalho da Secretaria, mas só chamando a atenção para essa diversidade, para além do trabalho da própria rede estadual. E, ao fazer isso, acho que é importante a gente recuperar o que nós estamos fazendo enquanto país ao pensar uma base nacional comum curricular. Quer dizer, eu acho que nós estamos procurando viabilizar ou criar as condições para, primeiro, você ter mecanismos que possa definir o seguinte: qual é a expectativa de aprendizagem? Eu ofereço a educação básica como um todo, e a expectativa é que essa educação básica seja universalizada, mas qual é a expectativa de aprendizagem que eu tenho para aquele aluno que em qualquer estado ou qualquer município do país vá frequentar a educação básica e vá concluir as séries iniciais do fundamental, as séries finais ou o ensino médio, quer dizer, a educação básica, qual é a expectativa de aprendizagem que eu tenho para esse aluno? E aí, isso nós só podemos fazer tendo a base, tendo conteúdos definidos como sendo implementado no conjunto da educação nacional. Um outro elemento é que nós precisamos a educação básica, o SAEB, os instrumentos de avaliação de uma forma geral, e o Enem em especial, eles precisam ter como referência muito mais a educação básica do que a superior. E em muitos momentos, em muitas situações, a referência era mais na educação superior, e aí, em especial, eu chamo a atenção para o Enem, do que na educação básica. Quer dizer, a presença da base, ela permite nos dizer o seguinte: olha, então o que vai ter que ser avaliado aqui não é a expectativa lá do que eu vou fazer na educação superior, mas o que eu vou avaliar é aquilo que foi trabalhado com o conjunto dos alunos que estão na educação básica. E uma outra questão que eu chamo a atenção para ela, porque se nós não conseguirmos fazer isso, nós não vamos dar conta de ter o sucesso na implementação da Base Nacional Comum, como eu acho que nós temos que ter, é que pela lei da reforma do ensino médio, ela alterou a LDB também no quesito formação de professores. Então, ali ficou colocado que os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, agora eles precisam se adequar a esta base nacional comum curricular. Então, por exemplo, os conselhos estaduais de educação, eles autorizam cursos de licenciatura das faculdades e universidades estaduais e das faculdades e universidades municipais. Então, esses conselhos vão ter que fazer um esforço, e esse esforço deve ser coletivo, no sentido de que o debate sobre a BNCC não fica circunscrito às escolas, às instituições de educação básica, mas que ele chegue, sobretudo, aos cursos de licenciatura,
porque, evidentemente, esses cursos de formação de professores, eles precisam ter como referência aquilo que vai ser trabalhado numa base nacional comum curricular. Então, entendendo dessa forma e vendo que é importante dialogar secretaria, conselhos, instituições de educação superior, instituições de educação básica, no sentido de implementar a base nacional comum curricular, é que eu chamo a atenção para, primeiro, a importância do momento. Segundo, que o trabalho que tem sido desenvolvido, e ele tem sido um trabalho, pelo menos até onde eu acompanho, um trabalho assim, muito verticalizado, muito aprofundado das equipes curriculares que pensaram o documento curricular do ensino fundamental, da educação infantil e agora trabalham com o ensino médio. Essas equipes, elas precisam desenvolver os seus trabalhos. Agora, esse trabalho ele precisa ser pensado desde o início, e às vezes isso não tem acontecido, em articulação com os conselhos estaduais de educação, porque a eles é que caberá a tarefa de aprovar esses documentos curriculares, e aí que caberá a tarefa depois de cobrar tanto das instituições públicas quanto das instituições particulares a implementação desse documento curricular. Então, eu chamaria a atenção para a necessidade de uma participação mais próxima, mais efetiva daqueles que estão desenvolvendo a articulação dos conselhos estaduais de educação com essas equipes. Então, nós temos um conjunto de articuladores no Brasil que fazem ou que precisam desempenhar esse papel, mas eu acho que eles precisam ser mais reconhecidos de um lado e eles precisam ser mais ativos de outro, no sentido de fazer essa interlocução de forma mais dinâmica e mais aprofundada, porque senão chega lá no final do ano e você está estabelecido assim, olha, você precisa aprovar o documento curricular, mas como o Conselho não acompanhou o desenrolar, a produção daquele documento, o Conselho vai ter muita dificuldade de se aproximar, de se apropriar do documento e ou vai aprovar esse documento sem a devida análise, sem a devida leitura, e ou então vai alongar por muito tempo essa aprovação. E nós estamos num momento que quanto mais tempo a gente ganha no sentido de aprovar esse documento curricular, a nosso sentido, um ganho. Então, fazer esta aproximação entre o trabalho dessas equipes curriculares, que é articulado muito em torno das secretarias de educação, e tem que ser assim mesmo, não estou questionando isso, mas esta interação, essa interatividade entre essas equipes das secretarias de Estado da Educação com os conselhos estaduais de educação, principalmente via os articuladores, eu acho que é uma das questões essenciais, uma das questões centrais para o sucesso do trabalho que nós precisamos desenvolver. Para além disso, e aí tratando de alguns aspectos daquilo que o professor Deschamps começou a trabalhar e trabalhou bem, eu acrescentaria alguns elementos. Um primeiro que eu chamo a atenção é que, desde a aprovação da LDB, lá em 96, está muito explícito do ponto de vista conceitual a importância de você ter uma diversidade de projetos, de ofertas, de perspectivas na educação básica brasileira. E isso fica patente principalmente lá no artigo 23. O 24 ele sistematiza como tem que ser, mas o 23 lá da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ele deixa muito explícita essa importância da diversidade. E nós temos muita dificuldade de lidar com essa diversidade. Eu estou pensando aquela questão que o Deschamps trabalhou do ponto de vista de aproveitamento de estudo. Se a gente pega lá o artigo 23, ele diz o seguinte, toda transferência ela é um processo de reclassificação. Por que ela é um processo de reclassificação? Porque ele diz em cada projeto político-pedagógico de cada instituição, ele é próprio dela. Então, a instituição que recebe vai reclassificar o seu aluno que recebe de acordo com o projeto pedagógico daquela instituição.
Então, a perceber, aproveitar, incorporar esta diversidade, ela é absolutamente importante em processos como aqueles que nós precisamos adotar agora em torno da reforma do ensino médio. Um outro aspecto que eu acho que nós precisamos trabalhar, porque esse não está muito ainda explicitado, é aquilo que com a reforma do ensino médio você tem uma diferença que alguns poderiam até pensar que seria uma diferença de nuance, mas não é uma diferença conceitual, que é essa questão da educação à distância, que o professor Deschamps já fez referência e já trabalhou em torno dela, mas ela traz um outro elemento, a reforma, que é ao conceituar o que a LDB chamou, a partir da Lei 13.415, que a LDB então passou a chamar de presencial mediado por tecnologia. Ou seja, é uma situação como aquela que eu estou falando e vocês estão participando junto comigo, podendo, inclusive, ter algum grau de interação entre nós, e é um processo de distância geográfica, mas, no entanto, de sincronia, ou seja, do ponto de vista do tempo, nós estamos pensando e trabalhando de forma no mesmo tempo, e, portanto, ele é presencial. Então, esse presencial mediado por tecnologia, ele exigirá de nós uma análise, um estudo mais aprofundado no sentido da sua normatização e do seu trabalho. Para além disso, eu acho que, e naquela lógica que eu já tinha levantado anteriormente, nós precisamos pensar, e os conselhos têm um papel, repito, importante nisso, de como é que é o processo, porque nós vamos trabalhar agora, raciocinar em torno do ensino fundamental, da educação infantil. Nós estamos num período de discutir a implementação, principalmente essa implementação pensada a partir da formação de professores. Então, os mecanismos, os instrumentos para a implementação dos documentos curriculares da BNCC, ele precisa ser muito bem trabalhado pelos conselhos, pelos diferentes grupos que trabalham nos estados a elaboração desses documentos e a implementação desses documentos, sob pena de nós não conseguirmos implementar esses documentos ou sob pena da implementação deles não ter a qualidade que nós julgamos necessária para assegurar a educação básica de qualidade que o Brasil necessita. E assim, para finalizar as minhas ideias, evidentemente que há aqui um conjunto de debates que precisam e que devem ser aprofundados, mas num momento como esse, onde é preciso apresentar leituras mais panorâmicas, eu só queria recuperar, em nome do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, que cabe aos Conselhos Estaduais de Educação como instâncias normativas dos sistemas de educação dos estados, como instâncias consultivas, como instâncias deliberativas desse sistema, cabe um papel muito importante. E esse papel nós procuramos desenvolver da melhor forma possível. Há, evidentemente, que limitações do ponto de vista estrutural, limitações as mais diferenciadas, mas nós procuramos fazer da forma mais qualificada possível, mesmo reconhecendo essas limitações. E aí, nesse sentido, nós constituímos, o professor Deschamps já fez referência, nós realizamos a nossa reunião de primeiro semestre do Fórum Nacional na cidade de Vitória, agora no final de junho, e naquela reunião nós constituímos alguns grupos de trabalho visando aprimorar o trabalho de cada um dos conselhos, visando que o fórum subsidie, que o fórum dê instrumentos para melhorar, para aprimorar o trabalho de cada um dos conselhos estaduais de educação. E aí, nesse sentido, nós constituímos um grupo que está trabalhando essa questão do ensino médio, um outro que está trabalhando a BNCC para
as séries iniciais, para o ensino fundamental e para a educação infantil. E aí, nesse diapasão e com a participação de diferentes conselhos, nós queremos apresentar as contribuições, nós queremos deixar registrada a vontade de cada um dos conselhos estaduais de educação de participarmos desse momento tão importante para a educação brasileira, que é a definição do trabalho da BNCC e a implementação da BNCC, isso tudo sendo feito de forma partilhada, de forma compartilhada, como previu a Constituição do Brasil, como previu e definiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse trabalho em parceria, esse compartilhar responsabilidades, ele é complexo, ele é difícil. Muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas precisa disso tudo, mas sem ele, às vezes, a gente não dá conta de fazer, ou às vezes não, no geral nós não damos conta de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Essas mudanças, eu repito, só virão a partir desse diálogo, desse trabalho em parceria, desse regime de colaboração que deve caracterizar o trabalho nosso, dos conselhos, com o Ministério da Educação, as secretarias de estados e de municípios da educação, e nós do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação estamos à disposição desse conjunto para trabalharmos coletivamente e construirmos uma educação de qualidade para a nossa população, que eu acho que é o objetivo maior de nós que estamos trabalhando com essa construção, com esses documentos. Parabenizar finalmente o conselheiro Deschamps pelo trabalho que vem fazendo nessa área, parabenizar a equipe do MEC que tem trabalhado com essa questão e o conjunto daqueles articuladores dos conselhos estaduais de educação e das equipes que trabalham os documentos curriculares, porque desse trabalho e da qualidade desse trabalho, eu acho que depende muito a qualidade da educação que os brasileiros, as brasileiras terão ao longo dos próximos anos. Vamos fazer o nosso esforço, a nossa tarefa, o nosso dever de casa, e eu tenho certeza que será bem feito se contarmos com essa capacidade de diálogo, com essa capacidade de conversa e com esse trabalho coletivo. O Fórum estamos à disposição das secretarias, das instituições educacionais, todas elas, e dos conselhos municipais de educação, do MEC, e do Conselho Nacional de Educação, para esse trabalho coletivo. Obrigado aí pela oportunidade. Estou à disposição para possíveis indagações, para possíveis dúvidas. Obrigado. Nós agradecemos, professor, a sua participação, seus esclarecimentos. Nós temos aqui duas questões. Vou abrir agora, por favor, pessoal, fechem os seus microfones. E vou abrir também para o conselheiro Deschamps, porque nós temos uma pergunta aqui que... já está aberto, né? Está aparecendo? Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho. Isso. Não, Marcos Elias, não. Eu gostaria que só os conselheiros palestrantes deixassem a câmera aberta, por favor, pessoal. Estou tentando aqui fechar algumas, porque nós vamos fazer a pergunta para eles. E nós não estamos vendo ainda, nós estamos vendo a Bahia. Bahia, você pode fechar aí, ok. E só um pouquinho. Voltei. Pronto, ótimo. Difícil. Eu já vi as perguntas aqui, viu, Cláudia? Fica tranquila. Já viu? Ótimo, que bom, obrigada. Então vamos lá. O Marcos consegue ver as perguntas também? Estou vendo. Então tem essa de Goiás, que eu penso que seja para os dois, né?
E é com vocês a palavra. A segunda, a de Sergipe... A segunda é do Marcos. É para o Marcos, ok. Então, fiquem à vontade. Já surgiu depois mais uma terceira pergunta lá do Distrito Federal, lá no final, tá? Mas vamos lá, Goiás. Bom, óbvio que a questão do diálogo constante é o principal ponto, né? E eu acho que é isso que é o papel fundamental agora que os articuladores de conselhos vão ter nesse trabalho, porque o processo da lei do ensino médio, do qual eu participei lá do começo também, o Wesley estava muito próximo disso, no âmbito tanto do CONCED quanto do MEC, né? Depois veio toda a equipe do MEC que foi se envolvendo nesse trabalho, mas quando foi discutido no âmbito do CONCED a proposta da reforma do ensino médio, uma das principais questões que se procurou colocar foi o fortalecimento dos sistemas de ensino, tá? E ele se deu por vários caminhos, né? Mas um deles que às vezes passa despercebido é que tem lá dentro da lei um dispositivo que fala que a inclusão de disciplinas na base, ou de componentes curriculares, ou de conhecimentos e conteúdos na base, ele depende de aprovação de proposta fundamentada pelo MEC e aprovação do Conselho Nacional de Educação. Isso é uma mudança gigante, porque antes o Congresso, por lei, podia botar componentes, e a lei do ensino médio, a LDB, agora fala exatamente o contrário, né? E a partir daí foram feitas diversas delegações para os sistemas de ensino, no sentido de, primeiro, respeitar a autonomia, a diversidade que o país tem, de entender que o Brasil não é igual, né, de que cada estado, cada região tem características muito próprias, e principalmente de fortalecer essa relação entre conselhos e redes. Tá? Então esse diálogo ali ele é fundamental, se esse diálogo não existir, fica uma coisa bem difícil. Né? Sobre a questão das ações que estão ocorrendo nos conselhos estaduais de outros estados, né, o que o CNE vem fazendo nesse processo. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho de Santa Catarina, que eu sou conselheiro de Santa Catarina também. O CNE, nesse momento, está fazendo acompanhamento. Nós ainda temos, no âmbito da base, algumas normas complementares para emitir, tá? Que dizem respeito por exemplo, ensino religioso, arte, computação e assim por diante. São 5 normas, se não me engano, que a gente precisa ainda gerar como normas complementares. Hoje, ainda na reunião da Comissão do Ensino da BNCC, nós conversamos sobre isso. A ideia é, nesse segundo semestre, zerar essa pauta. E no caso do ensino médio, nós temos 14 resoluções que precisam ser revisadas à luz da lei, que nós já estamos trabalhando nisso, tá? E uma outra norma, uma outra resolução importante para orientar todos, é as diretrizes curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica, tá? Que tem algum certo impacto na questão da reforma do ensino médio também. E fora isso, a gente procura fazer acompanhamento e diálogo também. Nós temos aqui o Fórum Ampliado, o Marcos, né, participa do Fórum. O Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais vem com representantes de cada região, vem representantes também da UNCME, onde a gente conversa sobre os diversos assuntos, e uma das coisas que a gente acertou na última vez foi isso, né? A ida do CNE à reunião do Fórum em Vitória, para apresentar um pouco quais são os desafios, né, as demandas e as responsabilidades que os conselhos têm, e eu acho que o resultado disso é aquilo que o Marcos falou, da criação de grupos de trabalho dentro do próprio fórum para poder orientar cada um dos conselhos. Né? Em Santa Catarina, o que está acontecendo? Para falar especificamente do estado lá, o presidente do conselho ele pediu uma espécie de consolidação de todas as normas da educação básica numa norma só, e aí dentro dessa norma está a etapa do ensino médio. Então, boa parte desses tópicos que eu coloquei para vocês aqui, que precisam ser regulamentados pelos conselhos, já está sendo feito. Eu sou o relator lá, então fica mais fácil, né, de fazer o trabalho, mas já está sendo feito dentro dessa norma, que depois vai ser feita a discussão da mesma com as redes públicas e redes privadas de ensino. Tá? Então, o capítulo, digamos assim, que trata do ensino médio, ele já vai incorporar, como se a gente estivesse fazendo a revisão das normas atuais, né, já vai incorporar todas essas normatizações que são de responsabilidade do Conselho Estadual. Agora, lá em Santa Catarina, isso é uma característica própria nossa, a gente está tentando delegar muita coisa para a deliberação e para a organização das próprias redes, com um pouco menos de interferência em alguns casos do Conselho Estadual, que não seja aquilo que a gente entende lá no Conselho seja extremamente importante, mas isso não precisa ser regra para o Brasil inteiro, né, para poder fazer. Deixa eu ver só a pergunta aqui do DF, né? Como deve ser elaborado os PPPs de escolas que têm ensino fundamental e ensino médio? Bom,
Esse é um trabalho que o ProBNCC agora ele está prevendo, tá? Vai ter cada um dos ciclos, é mais uma questão do MEC responder, mas como eu estou com isso fresquinho agora na cabeça, né? O MEC tem 3 ciclos, tanto para a BNCC do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? Que é para chegar depois lá, e no caso do ensino médio, uma reforma muito mais ampla que envolve os itinerários, tá? Primeiro ciclo, então, foi de elaboração dos documentos de referência de cada território, segundo ciclo é de formação inicial, né? E já preparando para elaboração dentro do segundo ciclo da revisão dos PPPs. Então, esse é um trabalho que o MEC já está orientando as redes estaduais. É importante também que cada rede privada possa ter esse olhar de como fazer essas adaptações de PPP dentro desse processo. Mas um documento importante para a reelaboração desses PPPs, sem dúvida alguma, é esse documento de referência do território, que é um trabalho que, em princípio, deve ser apresentado até o final do ano, entregue até o final do ano para os conselhos estaduais, né? Tá? Aí a pergunta de Sergipe eu deixo para o Marcos responder, ele certamente pode responder as outras duas também. Bom, posso, né? Iniciando essa pergunta de Wes, eu acho que ela dá uma certa amplitude e permite a gente fazer a discussão, inclusive das demais. Quer dizer, o Fórum Nacional, nós temos feito um esforço para pontuar, e o professor Deschamps já fez, inclusive, referência, que nós discutimos isso no Fórum de Conselhos de Educação, porque nós queremos criar condições para subsidiar o trabalho de cada conselho e de cada sistema. No entanto, as especificidades, não dá para você definir regras para o conjunto do país. É preciso que cada estado, que cada sistema tenha a sua especificidade. O que nós estamos procurando é fazer um esforço no sentido de delimitar alguns elementos, algumas regras que sejam comuns para o conjunto do trabalho dos diferentes sistemas estaduais de educação. Nesse sentido, acho que chama a atenção, primeiro, nós estamos num processo inicial de debate, de diálogo, do ponto de vista de constituição de comissão. Foi agora no final de junho que foi constituída a comissão que está trabalhando, discutindo esse assunto. E essa comissão, é bom registrar, nós iniciamos um trabalho de diálogo com o movimento pela base, e nós queremos fazer um diálogo aprofundado também, além do MEC e das demais instituições enunciadas. Nós queremos fazer um trabalho também dialogado com o movimento pela base, exatamente para procurar, nessa amplitude, definir um dos elementos básicos, a nosso juízo, que é sem esse diálogo de redes, os diferentes atores que compõem os sistemas estaduais e nacional de educação, sem esse diálogo, nós não vamos ter um trabalho coroado de êxito, como é aquele que eu acho que nós precisamos fazer. Então, o primeiro ingrediente é esse do diálogo dos diferentes atores, e nós estamos fazendo esse esforço no sentido desse diálogo. O segundo é assegurar que a legislação, cumprida a legislação como um todo, assegurada que a legislação está sendo adequadamente implementada, nós criemos condições para a diversidade. E aí, o professor Deschamps já fez referência aos diferentes eixos, a essa questão da incorporação da educação profissional dentro vamos dizer assim, dentro do debate maior sobre o ensino médio brasileiro. Acho que ela é uma questão importante que nós precisamos de recuperar, de aprofundar. Então, nós temos presente, primeiro, essa necessidade desse diálogo como um todo. E aí eu aproveito, inclusive, para dar o exemplo aqui do que nós estamos procurando fazer nesse rumo em Goiás, porque aqui nós precisamos perceber que nós estamos tratando de duas questões absolutamente interligadas, que não dá para você separar, mas que são duas questões. Uma é a da reforma do ensino médio e a outra é a da BNCC e da implementação da BNCC. As duas são duas questões distintas e envolvem processos distintos, mas um não pode ser percebido sem o outro, em hipótese nenhuma, sob pena de você ou ficar
manco ou ficar não conseguir dar conta da riqueza que deve ser esse processo. Então, é você fazer as duas coisas simultaneamente e, portanto, é preciso que se dialogue. Então, aqui nós temos, primeiro, a equipe que está trabalhando na Secretaria de Estado da Educação, com acompanhamento da articuladora do Conselho Estadual de Educação. Esta equipe, ela é focada na Base Nacional Comum Curricular e, portanto, no documento curricular do Estado de Goiás. Mas nós temos uma comissão especial do Conselho Estadual de Educação e essa comissão conta com a participação da Secretaria Estadual de Educação, mas também das escolas particulares, no sentido de fazer aquilo que o professor Deschamps estava chamando a atenção, que é adequar as normas, adequar as regras, adequar a resolução que trata do ensino médio no Estado de Goiás a esta reforma e à implementação da BNCC. Veja que são trabalhos que devem ser feitos de forma articulada, são trabalhos distintos, mas que são feitos, ou pelo menos que nós temos feito um esforço para serem trabalhados de forma articulada. E aí, nesse sentido, sobre a questão apresentada por Sergipe, nós, eu já repito, estamos no processo inicial de implementação. Agora, o que nós precisamos fazer, os esforços nós, os Conselhos Estaduais de Educação, é aquilo que nós recebemos crítica numa determinada ocasião de um secretário de Educação de um determinado estado, que diz o seguinte, que o Congresso podia até aprovar uma lei que fizesse reforma do ensino médio, mas que os conselhos não deixariam acontecer a mudança do ensino médio. A crítica nós recebemos em público e nós temos feito um esforço para ser exatamente o inverso, que as normas, que as regras estabelecidas pelos Conselhos Estaduais de Educação sejam regras que permitam a implementação daquilo que a reforma se propôs a fazer. Porque nós podemos fazer regras burocráticas que segurem, que impeçam essas alterações, ou nós podemos fazer regras que permitam a implementação dessas mudanças, e uma dessas mudanças significativas é essa, das parcerias que devem ser feitas no sentido de enriquecer o ensino médio e o projeto pedagógico das escolas de ensino médio. Então, é um esforço que nós contamos, inclusive, com contribuições do Conselho Nacional de Educação, do debate que está sendo feito lá no Conselho Nacional, mas que nós estamos fazendo, dialogando entre os diferentes atores nos diferentes estados para podermos apresentar resoluções, apresentar documentos normativos que sejam capazes de fato, assegurar que chegue a cada uma das salas de aula do nosso país a BNCC e que chegue a cada sala de aula do ensino médio brasileiro a reforma que tanto se faz necessária para o nosso ensino médio. Em relação à questão apresentada pelo Distrito Federal, o professor Deschamps já fez referência a ela, eu só chamo a atenção que aqui, nesse processo de orientar a elaboração dos projetos pedagógicos, dos PPPs da escola, eu não estava querendo usar essa expressão, mas do controle, da análise que nós, os conselhos, faremos desses PPPs, está muito a implementação da reforma do ensino médio, está muito a implementação da BNCC para a educação básica brasileira. Eu chamo a atenção que, assim como teve, num determinado momento, teve lei para inglês ver, em alguns momentos nós temos documentos para conselheiro ver, entendeu? Então, entre aquilo que a escola escreve e coloca lá no seu projeto político-pedagógico, aquilo que de fato ela implementa, às vezes há uma distância. O que nós precisamos fazer? É orientar as escolas e o conselho ou os conselhos acompanharem a implementação dessa BNCC de tal forma que a BNCC, que o
o projeto político-pedagógico da escola seja uma construção da escola, do seu projeto, de fato, a ser implementado e a ser desenvolvido, e não um documento, porque há uma exigência da legislação e ele tem que ser apresentado ao Conselho Estadual de Educação, sob pena da escola não ser autorizada. Então, eu muitas vezes contrato alguém ou eu copio de alguém esse documento e eu apresento ele ao Conselho. Eu acho que nós precisamos elaborar orientações as mais claras e as mais assim, ponderadas, no sentido de fato, os projetos políticos pedagógicos que venham a ser elaborados a partir da aprovação do documento curricular de cada um dos estados, tanto para a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, esses documentos sejam incorporados aos projetos políticos pedagógicos de cada uma das escolas e que os conselhos possam acompanhar essa implementação, acompanhando o desenvolvimento e o aprimoramento desses projetos pedagógicos, desses PPPs. Bom, acredito que respondi de alguma forma. Não temos mais perguntas. Mais uma vez, nós queremos agradecer aos conselheiros. Deixa eu aparecer aí. Queremos agradecer a vocês. Foi muito rica, né, esse debate, esses esclarecimentos, e a equipe estava precisando ouvir isso, a necessidade de trabalharmos juntos, né, a parte pedagógica, a parte da secretaria, junto com os conselhos estaduais, e isso a gente não pode esquecer em nenhum minuto, né? Então, nós queremos agradecer mais uma vez e dizer que vamos procurar vocês sempre que necessário. Acho que tem mais uma pergunta aqui. A previsão de formação para os articuladores do ensino médio. Nós estamos fazendo as formações por web e tem uma previsão, sim, e assim que tivermos data, nós vamos informar a todos, tá bom? Muito obrigada, boa tarde Deschamps, Marcos Elias, e até a próxima. Cláudia, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa sorte aí. Pronto. Chegou mais uma pergunta aqui. Isso em razão da necessidade de analisar a BNCC. As perguntas ficam gravadas